pessoal, hoje nós vamos falar sobre os conhecimentos fundamentais para o geoprocessamento, né? Então nós vamos iniciar falando aí que o desenvolvimento das atividades ligadas ao geoprocessamento, né, demandam conhecimentos vindos de várias ciências, principalmente aí da cartografia e da geodésia. Vamos lá entender mais sobre o geoprocessamento? Então, para a gente entender, né, o geoprocessamento, é preciso que a gente compreenda alguns conceitos fundamentais. Por exemplo, o que é um sistema geodésico de referência? Sistema geodésico de referência é definido, né, como uma base num conjunto de parâmetros, né, e convenções. Esse conjunto de parâmetros e convenções, né, eles constituem um referencial para a atribuição de coordenadas a pontos sobre uma superfície. Né? Depois que um sistema geodésico de referência ele é definido, né, a fase seguinte é justamente a fase de coleta de observações, né, a partir de pontos devidamente materializados sobre a superfície terrestre, justamente para que haja a formulação final desse sistema geodésico de referência. Então, o sistema, no caso do Brasil, né, o sistema geodésico de referência ele foi implantado em 1940. Né, um sistema que é representado por um conjunto de estações, né, que representam a base horizontal e vertical para localização e representação cartográfica. Assim como outros sistemas geodésicos, o do Brasil também atende a esses critérios. Então, o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão responsável, né, foi o órgão responsável pela implantação do sistema geodésico brasileiro e responde também pela manutenção desse sistema. No caso do sistema geodésico brasileiro, né, ele é gerado a partir da definição de uma superfície de referência ou o que nós vamos chamar de elipsoide. Mas o que é elipsoide? O que vem a ser elipsoide? Elipsoide nada mais é do que a superfície de referência, né, para os cálculos de posição, de distâncias, de direções, entre outros elementos. Então é importante também a gente falar, né, já que estamos falando de elipsoide, é importante falar também de geóide. Mas o que vem a ser um geóide? O que é um geóide? Nada mais é do que uma superfície coincidente, né, com o nível médio dos mares e gerada por um conjunto infinito de pontos. Então isso é o que nós vamos chamar de geóide. É importante também a gente destacar, né, que o geóide ele representa melhor a superfície real do planeta Terra, né, justamente pelo fato de atender aos critérios reais de representação. Porém, o geóide ele não é modelável matematicamente, certo? E, consequentemente, não é aplicável ao sistema de posicionamento global, que nós vamos chamar de GPS. Essas superfícies de referência, né, elas dão base para que sejam estabelecidos os outros sistemas de referência, os chamados data, ou que nós já vimos em vídeo anterior, o datum, certo? Então nós temos um datum vertical. O datum vertical nada mais é do que uma superfície de nível utilizada no referenciamento das altitudes, né, tomadas sobre a superfície terrestre. E nós vamos ter, no caso do Brasil, né, a referência aí do datum vertical, é o marégrafo de Imbituba, né, que fica em Santa Catarina. Já no que diz respeito ao datum horizontal, que é utilizado no referenciamento das posições tomadas sobre a superfície terrestre, o Brasil vai ter vários datum, né, já teve vários data, certo? Nós vamos ver alguns agora, né, lembrando que são os data horizontais. Vamos lá conhecê-los? Então, o primeiro deles é o datum Córrego Alegre, né, que foi oficialmente adotado entre 1950 e 1970. Nesse datum, foi adotado como superfície de referência, né, o elipsoide internacional de Hayford, de 1924. Certo? O segundo datum brasileiro foi o Astrum Datum Chua, adotado entre o final da utilização do datum Córrego Alegre e o início do uso do SAD 69, certo? Ele foi um datum de referência provisório, né, entre esse período aí de finalização de um e lançamento de outro, certo? Então ele tinha como ponto de origem o vértice Chua e como elipsoide de referência também Hayford,
O terceiro datum brasileiro, né, o datum sul-americano, ou conhecido também como SAD-69, que foi adotado como modelo geométrico da Terra, elipsoide de referência internacional de 1967, recomendado pela Associação Internacional de Geodésia. O quarto datum brasileiro é o Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul, né, o que nós vamos chamar de CIRGAS 2000. O CIRGAS 2000 ele foi criado na Conferência Internacional para a Delimitação de um datum geocêntrico para a América do Sul, que foi realizado em 1993 em Assunção, no Paraguai. E teve alguns objetivos nessa conferência. Justamente, um dos objetivos era definir um sistema de referência geocêntrico para a América do Sul. Um outro objetivo era estabelecer e manter uma rede de referência e definir e estabelecer o datum geocêntrico, certo? Então, algumas características do CIRGAS 2000 são importantes que a gente aborde, né? Algumas características foram definidas da materialização do International Terrestrial Reference System, né, que é o ITRS, da América do Sul, por meio de estações de GPS, com um modelo geocêntrico, né, formado por eixos coordenados baseados nesse ITRS, né, e parâmetros do elipsoide de referência GRS 80, ou seja, Geodetic Reference System de 1980, né, que utiliza como parâmetros o raio equatorial da Terra. Um outro datum, né, que a gente pode abordar é o WGS 84, ou seja, World Geodetic System, né, que foi estudado e considerado no Brasil, né, também é utilizado para a produção de mapas, por exemplo, usa como elipsoide de referência o GRS, certo? Então agora nós vamos falar um pouco sobre sistemas de coordenadas geográficas, certo? Esses sistemas eles são gerados a partir de sistemas de referência, né, que permite a localização precisa dos pontos sobre a superfície da Terra. No caso do Brasil, né, dois são os sistemas adotados. O primeiro é o Sistema de Coordenadas Geográficas, né, que é baseado em coordenadas geográficas, e o UTM, né, que é baseado em coordenadas plano-retangulares. Então, no caso das coordenadas geográficas, né, elas são fruto da aplicação de um sistema chamado de hexagesimal, né, com origem sobre o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Né, os valores dos pontos eles são expressos pela latitude, né, vocês devem lembrar o que é uma latitude, e também por suas longitudes. Né, ou seja, as coordenadas geográficas aí, elas baseiam-se nas linhas imaginárias, né, que nós conhecemos como latitudes e longitudes, cujas unidades, né, são expressas por valores em grau, minutos e segundos. Isso daí você deve ter aprendido lá no ensino médio, né? Primeiro ano lá no ensino médio. E esse sistema de coordenadas, né, são acompanhados pelas informações do hemisfério, né, norte, sul, leste, oeste, onde eles se encontram. Já as coordenadas UTM, né, elas adotam paralelos e meridianos retos e equidistantes. Então, esse tipo de representação, né, ele é representado com valores métricos, né, o que facilita a interpretação das informações. Neste caso aí, a Terra é representada por um elipsoide, né, de revolução. E esta é dividida em 60 fusos de 6 graus de longitude, certo? Numerados de 1 a 60, com origem no antimeridiano de Greenwich, certo? As coordenadas, né, elas reduzem, e isso ainda é o UTM, certo? As coordenadas elas reduzem no sentido oeste e aumentam para leste. Então isso quer dizer que, enquanto a latitude ela é dividida em zonas de 4 graus. Lembrando que as longitudes elas variam aí de 6 em 6 graus, as latitudes elas vão variar de 4 em 4 graus, certo? São identificadas com a letra do alfabeto, né, partindo da letra A, lá do Equador, e aumentando para sul. Esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre alguns conceitos ligados ao geoprocessamento. É importante que a gente compreenda esses conceitos antes de manusear um SIG, certo? Então, eu espero que tenham gostado, que tenham ficado bem explicado. Acesse aí a nossa página lá no Instagram para você ter conteúdo diário, né, sobre cartografia e geoprocessamento. Deixa aí o seu like, né, não vai lhe custar nada, só dá um clique.
se inscreve aí no nosso canal no YouTube, ativa o sininho de notificação para que você tenha avisos de quando a gente postar vídeos novos. Beleza?